Nos últimos anos, casos graves de erro médico, principalmente nas cirurgias estéticas, vêm tomando conta do noticiário nacional. Mas apenas uma minoria deles resulta em ação penal e punição efetiva, como a prisão ou a perda do registro. Casos de indenização também são raríssimos e as penalidades geralmente ficam apenas em advertências por parte dos órgãos de classe dos próprios profissionais. Aqui na Câmara, um projeto de lei propõe multa de até 100 salários mínimos, ou o equivalente a 5 vezes o valor pago pelo tratamento para os casos de erros médicos. Outra sugestão seria criar um exame pós-curso, similar ao da Ordem dos Advogados do Brasil, para testar se os médicos formados têm ou não condições de exercer a profissão. É o que mostra Ana Chalub na reportagem especial do Panorama. Era o sonho da Graziela sempre cuidar do corpo. O corpo dela era o mundo dela. Ela queria um corpo perfeito, né? Até que conheceu o Caron. São 8 anos de agonia. Agonia, você não sabe o que é perder uma filha viva. Eu tenho uma filha viva, então eu perdi a minha filha. Ela é uma boneca de pano. Tristeza, indignação, raiva. Aquilo para mim não era médico, era um açougueiro, um charlatão, um mentiroso. Eu quero justiça. Renata tinha 32 anos, era casada e queria engravidar. Mas durante um procedimento para identificar problemas de fertilidade, ela teve uma parada cardiorrespiratória. Segundo o pai, Luiz Felipe, houve negligência e ela demorou a ser socorrida. Desde então, Renata está cega e tetraplégica. Ela nunca mais terá na vida dela vida normal, entendeu? Apesar de todos os nossos esforços, o desespero de um pai tentando acordar sua filha, nem que seja para sentir um beijo dele, nem isso eu tenho. Graziela chegou a voltar para casa depois de uma lipoaspiração, mas passou mal e foi parar numa UTI, onde morreu menos de 3 dias depois. Meu sentimento sobre a Graziela é a saudade. Essa não tem como livrar dela, não. Não tem nada que substitua ela aqui em casa. Histórias como essas têm sido cada vez mais divulgadas pela imprensa. Casos recentes, como o da jornalista Lanucci, morta durante uma lipoaspiração, reacendem a polêmica sobre o número de acidentes em clínicas de cirurgia plástica. Mas o cirurgião Carlos Augusto Carpaneda afirma que muitas clínicas têm mais recursos para a realização de cirurgias do que os hospitais e rebate a ideia de que a cirurgia plástica é a especialidade com o maior número de erros médicos. A cirurgia plástica é socialmente mais visada por se tratar de pacientes rígidos, pacientes saudáveis. E que eu acho que os acontecimentos negativos são tão poucos que quando eles acontecem, eles vêm à tona como se fosse um grande desastre. Mas eu acho que fazem parte de uma estatística que estão dentro do esperado. Somente no ano passado, 155 profissionais tiveram processos abertos no CFM, o Conselho Federal de Medicina, por erro médico. 9 resultaram em cassação. Para o Dr. Irã Galo, os médicos estão se formando sem a qualificação necessária. O problema, segundo ele, está no excesso de faculdades de medicina, que muitas vezes não têm estrutura suficiente para formar bons profissionais. Lamentavelmente, nós temos 179 faculdades de medicina no Brasil. A maioria sem a menor condição de funcionamento. Então, o que está acontecendo é que esses cursos médicos, muitos deles não têm hospitais universitários. Automaticamente, o médico não tem contato com o paciente, ele só vive de aula teórica. Hoje, o Brasil tem mais escolas de medicina que países como os Estados Unidos e a China.
Com o excesso de recém-formados, surge outro problema. Muitos não conseguem fazer residência médica, considerada a melhor forma de especialização. Em 2008, por exemplo, as faculdades colocaram no mercado 10.825 médicos, mas apenas 129 recém-formados tiveram a chance de fazer residência na área de cirurgia plástica. Quem não consegue fazer residência tem a opção de pagar por uma especialização. Mas como a lei brasileira não obriga o profissional a se especializar, muitos acabam pulando essa etapa. São médicos que atuam como especialistas em áreas como cardiologia ou cirurgia plástica, sem ter qualificação. Para tentar aumentar a segurança dos pacientes, tramita na Câmara um projeto de lei que institui um exame nacional para certificar a qualificação dos médicos recém-formados. Seria uma prova semelhante à que é aplicada pela OAB para os advogados. Quem não passar, fica impedido de exercer a medicina. Tenho certeza que um exame à la OAB diminui muito a quantidade do erro médico. Isso vai repercutir até como uma espécie de panorama de como as faculdades, que tipo de profissional, que tipo de formando essas faculdades entregam para o mercado. Irangalo não concorda com a criação da prova. Segundo ele, a sociedade tem como saber quem são os profissionais qualificados, na medida em que o CFM já proíbe o médico de se apresentar como especialista quando ele não tem formação específica. O Conselho Regional de Medicina é um órgão de defesa da sociedade, não um órgão de defesa do médico. Então, todo paciente que se sentir lesado, todo paciente que tiver uma suspeição daquele local onde ele vai ser atendido, ele tem que procurar o Conselho Regional de Medicina e denunciar. Ele está fazendo uma ajuda para nós. Os próprios médicos sugerem que o paciente procure se informar sobre o profissional antes de realizar qualquer procedimento e que o preço não seja o critério principal na hora de escolher o médico. É necessário, primeiro, que o profissional tenha formação. Só tem uma maneira, ela consultar o CRM ou consultar a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Na entrevista que ela faça com o profissional, ela possa colher informações, o que ela pretende, qual é o objetivo que ela tenha, o anseio dela está dentro do que o profissional promete. Conselhos que as pacientes Jussara e Maria da Glória seguiram à risca. Bastante orientada, já conheci o trabalho dele, aí optei por ele. Eu acho que você tem que pesquisar o seu cirurgião, você tem que saber referências do seu cirurgião e preço é consequência da vivência, da experiência dele. Acusado pela morte de Graziela Murta e outras 4 mulheres, o médico Marcelo Caron foi condenado a 30 anos de prisão, mas recorreu da decisão e aguarda o fim do processo em liberdade. No caso de Renata, a família abriu 2 processos judiciais. O criminal prescreveu. O outro, de danos morais, ainda não foi concluído pela justiça. Ele não terá sossego na vida dele, porque ele tirou todo o meu sossego. Eu sei, ela não vai voltar mais, mas eu quero lutar para que ela seja reconhecida, que esse erro não fique em vão. A Renata é esse tipo de pessoa, é esse tipo de... Ela era uma pessoa muito humana, não é? E ela não merecia estar assim.